Nas Montanhas da Loucura. Capítulo 1. Sou forçado a falar, uma vez que os homens da ciência recusaram-se a seguir meu conselho sem saberem por quê. É muito a contragosto que descrevo as razões pelas quais me oponho a essa pretendida invasão da Antártica, que há de ser acompanhada de generalizada caça a fósseis, indiscriminada perfuração e descongelamento das antigas calotas glaciais. E reluto tanto mais, pois, talvez, minha advertência caia em ouvidos moucos. É inevitável que se ponham em dúvida os fatos reais, tal como devo revelá-los. No entanto, se eu calasse o que pode parecer bizarro e inacreditável, nada restaria. As fotografias, até aqui escamoteadas, tanto ordinárias quanto aéreas, contarão em meu favor, porquanto são funestamente vívidas e convincentes. Ainda assim, serão postas em dúvida devido ao elevado grau a que se pode levar uma hábil contrafação. Os desenhos à tinta serão, naturalmente, objetos de zombaria. Serão taxados de embustes grosseiros. Não obstante, uma singularidade técnica que deveria causar perplexidade aos conhecedores de arte. Ao cabo, terei de confiar na judiciosidade e na reputação dos poucos próceres científicos que têm, por um lado, suficiente independência intelectual para avaliar minhas informações com base em seus próprios méritos, medonhamente concludentes, ou à luz de certos ciclos míticos, primevos e extremamente enigmáticos. E, por outro lado, influência bastante para impedir que os meios científicos, em geral, se aventurem a qualquer programa temerário ou exageradamente ambicioso na região daquelas montanhas da loucura. É lamentável que homens relativamente obscuros, como eu e meus colegas, ligados apenas a uma pequena universidade, tenhamos poucas possibilidades de causar impressão duradoura no que unge assuntos de natureza extravagantemente demente ou em alto grau polêmica. Labora, ademais, contra nós o fato de não sermos, em sentido rigoroso, especialistas nos campos em que se situam, basicamente, as revelações que farei. Na qualidade de geólogo, meu intuito ao dirigir a expedição da Universidade Miskatonic consistia inteiramente em coletar amostras de rocha e de solo, a grande profundidade, em várias partes do continente antártico, auxiliado pela extraordinária perfuratriz projetada pelo professor Hank Pabori, de nosso departamento de engenharia. Eu não nutria nenhum desejo de ser pioneiro em qualquer campo senão esse, mas alimentava a esperança de que o emprego desse novo dispositivo mecânico, em pontos diversos de caminhos previamente explorados, trouxesse à luz materiais de um tipo até então inalcançáveis pelos métodos convencionais de coleta. O equipamento de perfuração de Pabori, como o público já teve ocasião de tomar conhecimento por nossos relatórios, representou um avanço sui generis e radical por sua leveza, facilidade de transporte e capacidade de combinar o princípio da broca artesiana comum com o princípio da pequena broca circular para rochas, de maneira a furar rapidamente camadas de dureza variável. Cabeçote de aço, hastes articuladas, motor a gasolina, torre retrátil de madeira, instrumental para dinamitação, fiação, trado para remoção de detritos e tubulação em seções para brocas de 12,5 centímetros de diâmetro, que chegavam a trabalhar a 300 metros de profundidade. Tudo isso, mais os acessórios indispensáveis, não representavam peso proibitivo para ser puxado por 3 trenós de 7 cães. Isso era possibilitado pela notável liga de alumínio de que eram feitas, na maioria, as partes metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, projetados especialmente para operar nas tremendas altitudes a que seria necessário voar sobre o Planalto Antártico, e equipados com dispositivos adicionais para aquecimento de combustível e ignição rápida de motores,
também projetados por Pabori, podiam transportar toda a nossa expedição de uma base na orla da Grande Barreira de Gelo a vários pontos no interior. A partir de tais pontos, um número suficiente de cães atenderia às nossas necessidades. Tensionávamos explorar uma área tão grande quanto fosse possível em uma única estação antártica, ou, mais longamente, se absolutamente necessário, operando, sobretudo nas cordilheiras e no planalto ao sul do Mar de Ross. Eram regiões já exploradas, em graus variados, por Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd, com frequentes mudanças de acampamentos feitos por aeroplano e que envolviam distâncias suficientemente grandes para terem significado geológico. Esperávamos desenterrar um volume de material sem precedentes, principalmente nas camadas pré-cambrianas, nas quais uma gama tão reduzida de espécimes antárticos haviam sido anteriormente coletados. Desejávamos ainda obter a maior variedade possível de rochas fossilíferas superiores, uma vez que a história biológica antiga daquele reino inóspito de gelo e de morte tem importância máxima para o conhecimento do passado da Terra. É notório que o continente antártico foi, outrora, temperado e mesmo tropical, com flora e fauna exuberantes, de que sobrevivem apenas os líquens, a fauna marinha, aracnídeos e pinguins, no limite setentrional. E contávamos ainda expandir esses dados, tanto em variedade quanto em precisão e pormenores. Quando um simples furo revelasse indícios fossilíferos, ampliaríamos a abertura mediante o uso de explosivos, a fim de obtermos amostras de dimensões e condição adequadas. Nossos furos, de profundidades variadas, segundo o que prometiam o solo ou as rochas superiores, restringir-se-iam a superfícies terrestres expostas ou quase expostas, sendo que tais superfícies seriam inevitavelmente encostas ou cristas, uma vez que aos níveis mais baixos superpunham-se camadas de gelo compacto com 2 ou 3 quilômetros de espessura. Não podíamos perder tempo perfurando qualquer volume considerável de mera glaciação, muito embora Pabori houvesse imaginado um plano para enterrar eletrodos de cobre em feixes densos de perfurações e degelar áreas limitadas de gelo com a corrente de um dínamo a gasolina. É esse o plano, que não podíamos pôr em prática em uma expedição como a nossa, salvo a título de experiência, que a iminente expedição Starkweather-Moore propõe-se a seguir, a despeito das advertências que tenho feito desde nosso regresso da Antártica. O público tomou conhecimento da expedição Miskatonic através de nossos frequentes informes por rádio para o Arkham Advertiser e para a Associated Press, bem como através de artigos posteriores meus e de Pabori. A expedição compunha-se de 4 pessoas da universidade: Pabori, Lake, do Departamento de Biologia, Atwood, do Departamento de Física e que é também meteorologista, e eu, que representava o setor de Geologia e a quem cabia a chefia nominal. Havia ainda 16 assistentes, 7 estudantes de graduação da universidade e 9 mecânicos hábeis. Desses 16, 12 eram pilotos aeronáuticos habilitados. Todos, com exceção de 2, eram competentes operadores de rádio. 8 deles conheciam a navegação com bússola e sextante, tal como Pabori, Atwood e eu. Além disso, naturalmente, nossos 2 navios, ex-baleeiros de madeira, reforçados para operar no gelo e equipados com máquinas a vapor auxiliares, tinham tripulação completa. A Fundação Nathaniel Derby Pickman, com a ajuda de algumas contribuições especiais, financiou a expedição. Por conseguinte, nossos preparativos foram extremamente rigorosos, em que pese a ausência de grande publicidade. Cães, trenós, máquinas, materiais para acampamento e partes desmontadas de nossos 5 aviões foram entregues em Boston, onde os navios foram carregados.
Estávamos equipados à perfeição para nossos objetivos específicos e em todas as questões concernentes a suprimentos, nutrição, transporte e montagem de acampamentos, tiramos proveito do exemplo magnífico de muitos predecessores recentes excepcionalmente brilhantes. Foi o número invulgar e a fama desses predecessores que tornaram nossa própria expedição, ampla como fora, tão pouco notada pelo mundo em geral. Como relataram os jornais, zarpamos do porto de Boston a 2 de setembro de 1930, seguindo placidamente pela costa e atravessando o Canal do Panamá. Paramos em Samoa e em Hobart, na Tasmânia, sendo que nessa última escala embarcamos os suprimentos finais. Nenhum dos integrantes de nosso grupo já estivera anteriormente nas regiões polares, motivo pelo qual dependíamos grandemente de nossos capitães, J.B. Douglas, que comandava o Brig Arkham e que acumulava a função de comandante do grupo marítimo, e George Thorfinson, que comandava a barca Miskatonic. Ambos tinham larga experiência na pesca de baleias em águas antárticas. À proporção que deixávamos para trás o mundo habitado, o sol caía cada vez mais ao norte e permanecia cada vez mais acima do horizonte a cada dia. Mais ou menos, na altura dos 62 graus de latitude sul, avistamos os primeiros icebergs, semelhantes a mesetas e com lados verticais. E, pouco antes de atingirmos o círculo austral, que cruzamos a 20 de outubro, com cerimônias apropriadamente singulares, fomos consideravelmente molestados por campos de gelo flutuantes. A queda da temperatura me incomodava sobremaneira, após nossa longa viagem através dos trópicos, mas eu tentava preparar-me para os rigores piores que viriam. Em muitas ocasiões, os curiosos efeitos atmosféricos me encantaram enormemente. Havia entre eles uma miragem acentuadamente vívida, a primeira que eu via, nas quais os gelos distantes tornavam-se as muralhas de inimagináveis castelos cósmicos. Avançando em meio ao gelo, que felizmente não era nem extenso nem muito espesso, voltamos a atingir águas abertas a 67 graus de latitude sul, 175 graus de longitude leste. Na manhã de 26 de outubro, surgiu uma intensa cintilação em terra, ao sul, e antes do meio-dia, todos nos sentíamos invadidos de emoção ao contemplar uma imensa e altaneira cordilheira, coberta de neve que cobria toda a vista. Havíamos encontrado, enfim, um sinal do grande continente desconhecido e seu mundo críptico de morte congelada. Aqueles picos eram, obviamente, a Serra do Almirantado, descoberta por Ross, e cabia-nos agora dobrar o Cabo Adare e seguir pela costa leste da Terra de Vitória, até o local onde havíamos planejado instalar nossa base, na margem do Estreito McMurdo, ao pé do vulcão Erebo, na latitude 77 graus sul. A última etapa da viagem foi animada e de molde a despertar a imaginação. Grandes picos, ermos e misteriosos, avultavam constantemente a oeste, enquanto o baixo sol do meio-dia, ao norte, ou o sol, ainda mais baixo, da meia-noite, que quase tocava o horizonte, derramava seus raios avermelhados sobre a neve alva, o gelo e os cursos d'água azulados, e ainda sobre fragmentos negros de afloramentos de granito e encostas. Os cumes desolados eram batidos por rajadas violentas e intermitentes do terrível vento antártico. Suas cadências, por vezes, encerravam vagas sugestões de flautelados selvagens e quase conscientes, com notas que abrangiam um vasto registro e que, por algum motivo mnemônico subconsciente, pareciam-me inquietantes e até mesmo obscuramente fantásticos. Alguma coisa na cena recordava-me as estranhas e perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich, bem como as descrições ainda mais estranhas e mais perturbadoras do famigerado Planalto de Leng,
que ocorrem no horripilante Necronomicon do árabe louco Abdul al-Hazred. Arrependi-me, mais tarde, de ter examinado esse livro monstruoso na biblioteca da universidade. A 7 de novembro, depois de havermos perdido temporariamente a visão da cordilheira a oeste, passamos pela ilha Franklin, e no dia seguinte divisamos os cones dos montes Erebo e Terror na ilha Ross, mais adiante, antes da longa linha dos montes Perry. Estendia-se agora, em direção a leste, a linha baixa e branca da Grande Barreira Glacial, elevando-se perpendicularmente até uma altura de 60 metros, como os penhascos rochosos de Quebec, e assinalando o término da navegação rumo ao sul. À tarde, entramos no estreito de McMurdo e nos afastamos da costa a sotavento do fumegante Monte Erebo. O pico, coberto de escórias vulcânicas, elevava-se a pouco mais de 3.800 metros, silhuetado contra o céu oriental como uma gravura japonesa do sagrado Fujiyama, enquanto mais além erguia-se o vulto branco e fantasmático do Monte Terror, com 3.270 metros de altura, hoje um vulcão extinto. Fumarolas irrompiam intermitentemente do Erebo, e um dos estudantes, um jovem brilhante de nome Danforth, chamou a atenção para o que parecia ser lava na encosta nevosa, observando que aquela montanha, descoberta em 1840, fora, indubitavelmente, a fonte da metáfora de Poe, quando 7 anos mais tarde ele escreveu: As lavas, que incessantes rolam, em correntes sulfurosas e descem no Yanek, nos confins derradeiros do polo, que gemem ao rolarem pelo monte Yanek, nos domínios do boreal polo. Danforth era ávido leitor de obras estranhas e já nos havia falado largamente de Poe. Eu próprio estava interessado por causa do cenário antártico da única história longa de Poe, aquele trabalho perturbador e enigmático que tem o título de Arthur Gordon Pym. Na margem inóspita, bem como na altaneira barreira glacial, ao fundo, miríades de grotescos pinguins gritavam e batiam as nadadeiras, ao passo que, na água, via-se grande número de gordas focas nadando ou descansando sobre grandes pedaços de gelo flutuante. Utilizando pequenos botes, efetuamos um desembarque difícil na ilha de Ross, pouco depois da meia-noite. Na madrugada do dia 9, arrastando um cabo de cada navio e nos preparando para desembarcar suprimentos através de um sistema de boias deslizantes. Ao pisarmos pela primeira vez o solo antártico, nossas sensações eram pungentes e complexas. Muito embora as expedições de Scott e de Shackleton já nos houvessem precedido naquele ponto específico. Nosso acampamento, na praia gelada, ao pé do vulcão, era apenas temporário, uma vez que o quartel-general continuava a bordo do Arkham. Desembarcamos toda a nossa maquinaria de perfuração, cães, trenós, barracas, víveres, tanques de gasolina, o equipamento experimental para derreter o gelo, os aparelhos fotográficos, tanto os convencionais como os aéreos, peças para os aeroplanos e outros acessórios, inclusive 3 pequenos transmissores receptores portáteis de rádio, além dos instalados nos aviões, capazes de entrar em contato com o equipamento mais possante do Arkham, de qualquer parte da Antártica que desejássemos visitar. O rádio do navio, capaz de falar para todo o mundo, deveria transmitir informes para a poderosa estação do Arkham Advertiser, em Kingsport Head, Massachusetts. Esperávamos poder completar nossa missão em um único verão antártico. Todavia, caso isso fosse de todo impossível, passaríamos o inverno no Arkham, fazendo com que a barca Miskatonic seguisse para o norte, antes que o gelo se tornasse impenetrável para buscar suprimentos para o outro verão. Não há porquê
repetir aqui o que os jornais já publicaram sobre o início de nossos trabalhos, nossa escalada no Monte Erebo, nossas exitosas perfurações minerais em vários pontos da Ilha Ross e a notável rapidez com que o dispositivo de Pabori as efetuou. Nossa experiência preliminar com o pequeno equipamento de degelamento, nossa perigosa ascensão pela grande barreira com trenós e suprimentos, e a montagem final dos 5 enormes aeroplanos no acampamento que montamos no alto da barreira. A rigidez de nosso grupo terrestre, 20 homens e 55 cães alasquianos de trenós, era extraordinária, ainda que, naturalmente, até então não houvéssemos encontrado temperaturas verdadeiramente destrutivas ou tempestades. Durante a maior parte do tempo, o termômetro variava de menos 16 graus Celsius a menos 6,5 graus Celsius ou menos 4, e nossa experiência com os invernos da Nova Inglaterra nos havia habituado a rigores desse nível. O acampamento sobre a barreira era semi-permanente e destinava-se a servir de depósito de gasolina, víveres, dinamite e outros materiais. De nossos aviões, somente 4 eram necessários para transportar o material de exploração propriamente dito. O 5º ficava com o piloto e 2 homens dos navios no depósito para que pudéssemos ser resgatados no caso de todos os nossos aviões de exploração se perderem. Mais tarde, quando não estivéssemos usando todos os outros aviões para o transporte de equipamento, empregaríamos 1 ou 2 em um serviço de transporte entre esse depósito e outra base permanente no Grande Planalto, entre 950 e 1120 quilômetros ao sul, além da geleira Beardmore. Tomamos a decisão de dispensar as bases intermediárias, correndo riscos no interesse da economia e da provável eficiência. Os serviços telegráficos já deram conta do voo empolgante, sem escalas e durante 4 horas de nosso esquadrão a 21 de novembro sobre a grandiosa planície gelada, com vastos picos elevando-se a oeste e dos silêncios insondáveis que reverberavam com o ruído de nossos motores. O vento era um incômodo apenas moderado, e nossos radiogoniômetros nos ajudaram a transpor o único nevoeiro opaco com que nos defrontamos. Quando a imensa elevação avultou à nossa frente, entre as latitudes 83 graus e 84 graus, soubemos que havíamos chegado à geleira Beardmore, o maior vale gelado do mundo, e que o mar congelado estava agora cedendo lugar a uma coisa sombria e montanhosa. Por fim, estávamos verdadeiramente penetrando no mundo branco do polo, morto há eras e eras. No mesmo momento em que percebemos isso, avistamos o cume do Monte Nansen, bem longe, a leste, projetando sua altitude de quase 4.600 metros. O estabelecimento bem-sucedido da base sul, acima da geleira, na latitude 86 graus 7 minutos, longitude leste 174 graus 23 minutos, assim como as perfurações e as explosões fenomenalmente rápidas e eficientes realizadas em vários pontos alcançados por nossas excursões em trenó e breves voos em aeroplano, já pertencem à história. O mesmo se diga da árdua, porém triunfante, escalada do Monte Nansen por Pabori e 2 dos estudantes, Gedney e Carroll, entre 13 e 15 de dezembro. Estávamos a aproximadamente 2.600 metros sobre o nível do mar, e quando perfurações experimentais revelaram solo firme a apenas 3,5 metros sob a neve e o gelo, em certos sítios, fizemos uso considerável do pequeno dispositivo de degelamento, abrimos furos e explodimos cargas de dinamite em vários locais em que nenhum explorador antes de nós havia sequer pensado em colher amostras minerais. Os granitos pré-cambrianos e os arenitos, assim coletados, confirmaram nossa convicção de que aquele planalto era homogêneo. A maior parte do continente ficava a oeste, mas um pouco diferente das partes que se estendiam em direção a leste, abaixo da América do Sul.
O que julgamos então constituir um continente menor, separado do maior, por uma junção congelada dos mares de Ross e Weddell, ainda que, posteriormente, Byrd tenha mostrado ser essa hipótese falsa. Em alguns arenitos, dinamitados e cinzelados, depois que perfurações lhes revelaram a natureza, encontramos marcas e fragmentos fósseis interessantíssimos. Eram praticamente fetos, algas marinhas, trilobitas, crinoides e moluscos como língulas e gastrópodes, todos os quais pareciam ter importância crítica para a história antiga da região. Havia ainda uma estranha marca, estriada, triangular, com mais ou menos 1,5 palmo na largura maior, que Lake montou a partir de 3 fragmentos de ardósia trazidos de um furo de grande profundidade aberto a dinamite. Tais fragmentos provinham de um ponto a oeste, perto da Cordilheira da Rainha Alexandra, e Lake, biólogo que era, deu mostras de achar as curiosas marcas invulgarmente singulares e intrigantes, ainda que, para meus olhos de geólogo, não parecessem diferentes de alguns efeitos de encrespação que são relativamente comuns em rochas sedimentares. Como a ardósia não é mais que uma formação metamórfica na qual é comprimida um estrato sedimentar, e como a própria pressão produz estranhos efeitos de distorção em quaisquer marcas que já existam, não vi motivo para admirar tanto a depressão estriada. A 6 de janeiro de 1931, Lake, Pabori, Daniels, todos os 6 estudantes, 4 mecânicos e eu sobrevoamos o Polo Sul em 2 dos grandes aviões, sendo uma vez forçados a descer por um súbito vendaval que, por felicidade, não se transformou em uma típica tempestade. Como informaram os jornais, esse foi um típico voo de reconhecimento entre vários. Durante outros, tentamos discernir novos acidentes topográficos em áreas não alcançadas por exploradores anteriores. Nossos primeiros voos foram desapontadores com relação a esse último ponto, ainda que nos hajam propiciado alguns exemplos magníficos de miragens fantásticas e ilusórias das regiões polares, das quais nossa viagem por mar já havia proporcionado alguns breves indícios. Montanhas distantes flutuavam no céu, como cidades encantadas, e com frequência todo aquele mundo branco se dissolvia em uma terra dourada, argentina e escarlate, de sonhos dunzanianos. E de aventurosa expectativa sob a luz espectral do baixo sol da meia-noite. Nos dias nublados, tínhamos grande dificuldade para voar devido à tendência do céu e da terra, envoltos em um único manto de neve, fundirem-se em um místico vazio opalescente, sem nenhum horizonte visível que marcasse a junção entre ambos. Por fim, decidimos levar a cabo nosso plano original de voar cerca de 800 quilômetros em direção a leste, com todos os 4 aviões de exploração, e instalar uma nova subbase em um ponto que ficaria, provavelmente, na menor divisão continental, como, erroneamente, conjecturamos que fosse. As amostras geológicas ali obtidas seriam úteis para fins de comparação. Nossa saúde, até então, permanecia excelente, e o sumo de limas compensava bem a constante dieta de alimentos enlatados e salgados. Por outro lado, as temperaturas, geralmente acima dos 17 graus negativos, nos permitia viver sem as peles mais grossas. Estávamos em meio ao verão, e com pressa e cuidado, talvez, poderíamos concluir o trabalho em março e evitar uma tediosa hibernação durante a longa noite antártica. Várias tempestades violentas haviam se abatido sobre nós, vindas de oeste, mas havíamos deixado de sofrer danos graças à habilidade com que Atwood havia construído rudimentares abrigos para os aviões e quebra-ventos com pesados blocos de neve, e reforçado as principais construções do acampamento com neve.
Nossa sorte e eficiência tinham sido, com efeito, quase notáveis. O mundo exterior conhecia, naturalmente, nosso programa e era ainda informado da estranha e obstinada insistência de Lake quanto a uma viagem de exploração em direção ao oeste, ou, mais exatamente, noroeste, antes de nossa transferência final para a nova base. Ao que parece, ele havia meditado muito, e com ousadia alarmantemente radical, sobre aquela marca triangular estriada na ardósia, tinha visto nela certas contradições de natureza e de período geológico que lhe haviam aguçado a curiosidade ao extremo e que o haviam deixado ansioso por abrir novos furos e realizar explosões adicionais na formação ocidental, à qual os fragmentos desenterrados, obviamente, pertenciam. Curiosamente, ele se achava persuadido de que as marcas representavam pegadas de um organismo grande, desconhecido e radicalmente inclassificável, de evolução bastante avançada, não obstante o fato de que a rocha, da qual os fragmentos tinham sido extraídos, ser de tal modo antiga, cambriana, se não pré-cambriana, que desde logo se podia negar a existência na época não só de uma etapa biologicamente avançada de vida, como, na verdade, de qualquer vida acima do estádio unicelular, ou, no máximo, trilobítico. Aqueles fragmentos, com suas estranhas marcas, teriam entre 500 milhões de anos e 1 bilhão de anos.